Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês estão vendo essa aula, mas vamos embora. Beleza? Pessoal, é o seguinte, essa é a parte 1, certo? Da aula sobre Proclamação da República, certo? Não apenas só Proclamação da República, porque a gente tem o início da República Velha. Ou seja, quem estava mandando, como estava mandando, saiu do comando, quem vai mandar agora, como vai mandar, como vai ser a condução do governo brasileiro, né? Que a gente começa a ter presidentes. No caso, agora ainda é Brasil Império, depois passa Brasil República, República da Espada, enfim, certo? E outros momentos. Rapidex. Vejam só, a gente tem muitos contras nesse momento, ou seja, a gente sabe que o povo não estava muito contente com o Dom Pedro II, beleza? O que é que acontece nesse momento? Primeiramente, a gente sabe que nesse momento agora do Brasil, eu tô falando ele era para você não se atrapalhar, né? Precisa que é agora no Brasil, né? Tudo bem que o Brasil hoje ainda é uma grande potência no agronegócio, né? Mas também, né, é muito bem industrializado, tá? Vamos embora. Pessoal, o atraso econômico era por conta da demora do Brasil para se industrializar também, porque o Brasil era escravocrata, ainda tinha várias plantações, cana-de-açúcar, algodão, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, certo? Tinha muita gente que dependia do escravismo e da agricultura, ou agronegócio, como a gente possa colocar, né? A gente pode colocar assim, tá certo? E o atraso, né? E todo mundo se modernizando, galera entrando no período já da era industrial, chegando a mecanização, entre outras coisas, e o Brasil ainda nesse entrave, certo? Outra treta que teve foi a questão religiosa, certo? Aí você, professor, mas por quê? Ou seja, muitos da galera que tinha uma grana, certo? Eram maçons e outros católicos. Então a questão, né? Aí, o bispo, se eu não me engano era Pio IV, escreveu um documentozinho lá, certo? A bula sílabus, ou seja, bula, um documento lá dizendo tal, ó, eu não aceito isso, isso é uma sem vergonhice, acaba com esse negócio aí, certo? Só que no período disse, ei filho, quem manda aqui sou eu, beleza? Então, ou seja, aí o pessoal ficou dividido, certo? Padres e bispos não sabiam o que fazer. Se proibia os caras de entrar na igreja, ou se deixava os caras entrar na igreja, certo? Ou se sentava o pau nos caras. Daí o que aconteceu? Nesse documento dizia, certo? Que bispos, padres que aceitassem os maçons lá e tal, tudo mais, seriam banidos da igreja. E já Dom Pedro disse, ó, se fizer isso, o bicho vai pegar. Detalhe, teve gente que não fez, certo? Então o que acontece? Inclusive Dom Pedro, ele prendeu o bispo de Olinda e de Belém. E isso desagradou muito a muita gente, por conta que vocês sabem, né? Muita gente era católica. Então, cara, como é que tu prende? Mas depois de 2 anos a galera solta os caras. O que é isso? Imperador? Ele liberou os caras. Tá certo? Muita gente também cobrava mais participação política, inclusive a galera da grana, principalmente a galera de São Paulo, os grandes cafeicultores, certo? Exigiam mais direitos políticos, certo? Inclusive, outro desagrado também era a questão militar, certo? Aí você, professor, mas como assim? Mas os militares não servem ao imperador, não apoiam o imperador? Apoiavam. Só que aquele negócio, os caras tinham lutado na Guerra do Paraguai, tinham dado sangue, lutado em vários combates, etc e tal, defendendo o país. Mas os caras não tinham participação no governo. Eles não tinham direito nem voz. Inclusive, ele proibia que os caras falassem com alguém a respeito de alguma coisa.
Nesse momento agora, vocês sabem que já existiam, certo? Jornais e outras panfletagens no país, certo? Que inclusive aqui e acolá davam uma alfinetadazinha, certo? No imperador. E, inclusive, um militar chegou a ser até preso por denunciar essa coisa, questão de salário, questão de respeito, maior abertura política para eles. Mais uma treta para o cara. A questão, outra questão também, certo? É a questão servil. O que acontece? Escravos. Vocês sabem que o Brasil, quase que eu saio lá para chego lá em Correntes agora. Vocês sabem que o Brasil era um dos maiores, eu acho que um dos maiores países escravistas do mundo. Inclusive nós fomos os últimos, se eu não me engano, né, fora os Estados Unidos, a abolir a escravidão. Isso rolava muita grana. Outra coisa, é uma questão de lógica. Um monte de gente trabalhando para tu, sem tu gastar R$ 1. E aí? Tá bom ou não tá? Então, ou seja, mas daí, depois da Lei Eusébio de Queiroz, depois de muita insistência, certo? Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre. Professor, sim, como é o quê? Como é esse negócio? O povo podia engravidar? O povo antes não podia engravidar? Não, não é isso. A questão do ventre livre é, ou seja, que a partir daquele momento ali, certo? A criança que nascesse, ela era automaticamente livre. Beleza? Mais ou menos. Tá certo? É aquele negócio. Aí já, um tempinho depois, veio a princesa Isabel, né? E fez a lei do sexagenário. Ou seja, o escravo que tivesse 60 anos, ele já podia se considerar livre. Só com um detalhe, é o seguinte, nenhum escravo chegava a 60 anos. A maioria deles morria. E mesmo que não morresse, ele ia viver como? Não tem casa, não tem morada, não tem direito, não tem nada. Viver na miséria. Certo? Que inclusive depois dessa lei foi que veio, né, a famosa Lei Áurea, libertar os escravos, aquele negócio todo. Mas isso rolou outra treta pesada, porque antes os donos de escravos, como eles trabalhavam para os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores, certo? Para libertar eles, eles queriam que uma indenização de Dom Pedro, certo? E que com essa libertação os caras não ganharam nada, os caras ficaram emputecidos. Então o que acontece? Então tá aí, o negócio já estava ruim. O negócio já estava ruim, certo? Até inclusive um grande brother do cara estava mordido, que era Deodoro da Fonseca. Então, junto com os militares, os cafeicultores, que inclusive já tinham fundado um partido, né, político, né, o PRP, um partido lá, os cafeicultores de São Paulo, os caras ficaram mordidos. E junto com os militares, os cafeicultores dos militares, conseguiram a derrubada do Império. Então começa aí o processo republicano no Brasil, certo? Fundado nos pensamentos do liberalismo, do positivismo, certo? Depois desse momento aí, por isso que eu disse que é a parte 1, porque a gente vai entrar agora na República Velha, tá, pessoal? Então, no caso, a próxima aula, certo? A gente vai falar, certo? Sobre os vários tipos de república que nós tivemos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Abraço, um cheiro, saudade, se cuidem. Tchau.